Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e nós estamos começando agora mais um Pode Desbravar. Não, peraí que o coral precisa ser melhor. Estamos começando mais um Pode Desbravar. Pode Desbravar, isso mesmo. Um canal aqui no YouTube que vai ajudar você, mulher empreendedora, a se posicionar, a avançar e ter o resultado desejado, que não é um passe de mágica, mas é um processo gradativo e construído através da sua decisão. E hoje eu tenho uma convidada especial, duas convidadas mais que especiais. Tem dias que eu amo, tem dias que eu quero matar a chata do céu. É verdade. O bom é que no final a gente chega rumo ao lugar desejado. Aqui as meninas que fazem parte da nossa equipe, Mulheres que Desbravam, essas mesmo, que falam com vocês sobre a aula secreta, que falam com vocês sobre o nosso grupo de mentoria. Do meu lado direito eu tenho aqui Laine. Oi, Isabel. Oi, Nath. Oi, mulheres. Estamos aqui para mais um episódio. E do meu lado esquerdo eu tenho a amada, a querida, com carinha de sono. Oh, que fofinha. Nathalie. Oi, gente. Oi, mulheres. Oi, Isabel. Oi, Laís. Eu acho que eu poderia substituir o nome dela por Soneca, porque todas as vezes que ela vem no soninho, rapaz. Meu Deus Tô de férias, né, meu amor? Eita, pra ela. Mas hoje eu quero falar com você, mulher que desbrava, sobre o seu processo emocional. Isso mesmo. Eu quero falar com você 3 pontos que quase acabaram com a minha caminhada quanto empreendedora, bem no comecinho. Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho dos meus maiores desafios no início da minha caminhada e que até hoje eles me perseguem e que, na verdade, quando eu procuro dados e fatos, eu nunca encontro. Essas coisas só estão no meu emocional e é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje para descortinar o que está lá encoberto, tentando te paralisar. É importante você, como empreendedor, entender o que é emocional e o que é real. Porque chega um momento que tudo pode ficar misturado e você tomar decisões que vão atrapalhar a sua jornada de vitória, achando que está acontecendo algo que, na verdade, não passa de sentimento. Então, vamos lá? Laine, Nathalie, hoje eu quero falar sobre 3 coisas e eu quero começar com uma delas, que é autossabotagem e falta de autoconfiança. Esses sentimentos, eles tentaram por algum tempo dominar a minha caminhada como empreendedora, pelo simples fato de eu não conseguir entender aonde a autoconfiança estava estabelecida na minha vida. E a autossabotagem, ela veio no pacote exatamente porque não chega assim uma plaquinha, você está se autossabotando. Eu ia te perguntar, né? Como que é essa autossabotagem e, de fato, como é que ela aparece? E uma das coisas que hoje mais eu converso com as empreendedoras é que elas não saem da fase da identificação. É verdade. Isabel, eu não estou conseguindo ter constância. Isabel, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Isabel, eu não estou conseguindo planejar, eu não estou conseguindo executar, porque eu não consigo. Por isso e por isso. Mas tudo bem. Identificar é um processo velado de autossabotagem e de falta de autoconfiança. Porque você identifica e você sente que o problema está resolvido só porque você identificou. E não está. Porque, na verdade, essa identificação ela tem 2 pontos. Ela tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é que você identifique depois e que você só muda o que você identifica. Sim. Então, você só vai conseguir mudar se você identificar. E o ponto negativo é que, muitas vezes, nós só ficamos no ponto da identificação e esse ponto vai fazendo com que a gente crie um sentimento grande demais de autocrítica. E aí entra o sentimento de incapacidade, de impotência, de fraqueza, de fracasso e mine a nossa jornada. Então, quando eu precisei entender que eu precisava nutrir o meu sentimento de autoconfiança, quando eu decidi
deixar de estar na porta de um banco atuando como empreendedora e passei agora a deixar o negócio mais formal e profissionalizar. Quando eu decidi, de fato, abrir uma loja, uma empresa com coisa física, com cadeira, mesa, nome, placa, e assumir uma rotina. Porque como panfletista, eu tinha uma instabilidade, apesar de sair todos os dias para trabalhar. Por quê? Porque eu estava na frente de um banco que não tinha uma proteção de chuva, que não tinha um lugar estabelecido. Então, no dia que chovia, eu não estava no banco. Eu estava atuando ali no Rosinho. No dia que eu não podia atuar na frente como agente de crédito, eu ficava escondida em algumas salas, entrando em contato com os clientes que eu já possuía contato. Mas no dia que eu comecei a assumir uma postura, que eu comecei a ter um aluguel para pagar, que eu comecei a pensar na possibilidade de ter uma colaboradora, que eu comecei a ter que ter dinheiro para comprar um cafezinho para o cliente, uma água para o cliente, essa autoconfiança, ela foi colocada em xeque. E aí eu quero falar para algumas empreendedoras que têm medo de assumir novos compromissos, achando que não vai dar certo, sem nenhum motivo. Escute. Existe um movimento de autossabotagem, de falta de autoconfiança escondido aí. Quanto mais você traz a clareza disso, mais você desmascara ele e consegue caminhar em um processo de prosperidade. Porque eu não retrocedi quando eu assumi meus compromissos. Eu avancei. E é isso que eu quero trazer aqui. Precisamos compreender o que nos para, mas não devemos ficar paralisada. E aí, meninas? É de fato assumir a responsabilidade, né? Assumir responsabilidades. Você percebe que uma pessoa que foi a vida toda assim, poupada de responsabilidades, hoje tem essa maior dificuldade de chegar e começar a empreender, ter que assumir novas responsabilidades. Porque, assim, às vezes você é criado tanto com as pessoas resolvendo para você que quando chega a sua vez, isso vira um sabotador, né? Sim, porque veja só, eu empreendo há quase 10 anos. Ponto. Eu tenho 39. Então, vamos dizer que 29 anos da minha vida, da minha caminhada, ela foi sendo poupada de certas coisas. Então, eu quero comer um doce. Não vai agora. Não tem agora. Não pode agora. Eu quero ir na esquina sozinha comprar um pão. Não vá ou vá. Não sei se alguém aqui vai lembrar dessa frase, mas eu vou cuspir no chão. Minha avó dizia isso. Minha mãe também. Eu vou cuspir no chão. Se secar, você apanha, né, Nathalie? Nathalie não ouviu isso, não. Ouvi sim. Então, por trás desse movimento, não era ensinado assim, olha, são 10h10. Daqui para a padaria dá mais ou menos 5 minutos. Vá, que eu estou te esperando dentro desse tempo. O que acontecer, você me sinaliza. Porque naquela época não tinha celular. Então, quem era adolescente, quem era jovem, tinha que ir voltar sem comunicação. Claro que hoje esse movimento está muito mais claro. Então, a Manda tendência... Eu acho que foi pessoal isso aí. Então, a tendência é essa autoconfiança e ser mais estabelecida na vida dessa geração de hoje. Pelo menos se a mãe tiver um mínimo de inteligência emocional, ela vai buscar criar essa movimentação. Por exemplo, existe uma diferença lógica entre Davi e Nathalie em toda a tratativa de criação. Até 9 anos de idade, Nathalie viveu uma realidade. Né? Então, o Davi já nasceu dentro de uma outra realidade. Então, a mesma coisa acontece. Você está sendo acostumada, domesticada durante muito tempo a ser de uma forma. Quando você precisa ser de outra, você tem que aprender aos troncos e barrancos e sem tempo. E é por isso que a gente tem um Pode Desbravar. Porque aqui você vai entender um pouco de vida real e vai ter a oportunidade de modelar e se autoliderar em busca de uma realidade que vai trazer o resultado. E é normal compreender esses gaps, Laine, que vai acontecer, que vai ter a dificuldade, porque existe um modelo mental já formado e agora você tem que desconstruir ele para desconstruir uma mulher que desbrava dentro do seu negócio. E é por isso que vem aí a sala secreta também. E é por isso que vem aí a sala secreta, lugar de decisão. Uma outra coisa comum, medo do fracasso.
Medo do fracasso. Olha só. O medo do fracasso, Laine e Nathalie, ele é muito mais latente quando a gente vai mudando os níveis da nossa caminhada. Veja, como panfletista, eu precisava cuidar principalmente da minha posição visual, real. De como eu falava, se eu penteava o cabelo de um lado ou de outro, da roupa que eu ia, de como eu me comunicava com o cliente, do pegar e do contato. Ok? Pronto. Quando eu fui para outro nível, que foi ir para um lugar fechado, literalmente um ponto, uma loja, eu precisei cuidar de outras coisas. Não só daqui, quanto também da estética para poder atrair o cliente e me conectar com ele direto. Então, você vai percebendo que o nível de estratégia ele vai sendo mudado e alterado. E cada estratégia adquirida, de acordo com cada nível, eu tenho as minhas prioridades. Agora eu deixo de olhar só para aqui e agora eu passo a olhar aqui e aqui. Só que cada nível que eu vou nichando o meu olhar. Então, agora eu olho para A, depois eu olho para A, B e C, depois eu olho para B e C e depois eu olho só para C. Se eu não conseguir captar isso que está acontecendo comigo, o que acontece? O medo, ele vem de uma maneira muito forte. Porque eu estou acostumada a fazer algo. Eu preciso entender que, como empreendedora, em tempos e tempos, eu vou ter que mudar a minha escala de prioridade. E se você não fizer a leitura do seu negócio corretamente, você vai ficar enfrentando problemas, enfrentando processos, mas sem perceber aonde você está e por que você está ali. E aí entra exatamente no seu emocional o medo de fracassar. Porque nem tudo tem que ser rodado a todo momento, tem que ser visto todos os ângulos, não. De maneira estratégica, nós como empreendedoras precisamos nos posicionar para buscar o resultado da meta traçada para aquele objetivo. E aí vai uma pergunta. Qual é a meta que você, que está me assistindo agora, tem traçada para o cenário atual da sua jornada quanto empreendedora? Porque o medo de fracassar, ele vai gritar a todo momento. Vai. Só que o que você venceu lá atrás está vencido. Mas beleza, qual a estratégia para agora? E o que eu vou fazer daqui para frente? É a leitura do cenário correto. É. Agora, assim, qual conselho você daria para uma empreendedora que não é nem proposital, mas ela, por exemplo, geralmente quando as pessoas começam, não tem muito dinheiro para contratar uma outra pessoa, então ela acaba fazendo tudo. Só que aí ela cresce. E hoje ela já tem condições de contratar uma outra pessoa para ajudar. Só que ela fica tão, é o que você falou, né? Naquele modelo mental que eu preciso dar conta de tudo, que ela continua nesse ciclo que ela não precisa. E qual conselho você daria para uma empreendedora que precisa sair desse ciclo, precisa estabelecer essas prioridades, entender que não, hoje eu preciso colocar uma pessoa para trabalhar nessa área e eu vou focar nisso e nisso. Porque tem muita gente que está literalmente quebrando porque não consegue ter essa visão. Conciliar tudo, né? Sim, a gente vê muito como isso em nichos, como pessoas que fazem cílios, pessoas que trabalham com massagem, pessoas que acreditam que dependem do seu resultado de forma direta. Como, por exemplo, você, futura psicóloga, ou já psicóloga, Nathalie meia psicóloga, e que as pessoas querem ter um atendimento, por exemplo, eu quero ter exclusivo com você. Como alavancar o meu negócio? Como escalonar? É isso mesmo. Como fazer isso? Porque eu fico com medo, não, se eu der, eu vou fracassar, vou perder. Não, eu preciso dar conta. Como é que eu lido com isso? Primeiro, uma das coisas que me ajudou muito foi a não me distrair. Primeiro, não se distraia. Entenda com clareza o que você está vivendo na íntegra quanto empreendedora. Segundo, não misture as estações. Sua vida pessoal é sua vida pessoal e sua vida profissional é a sua vida profissional. E terceiro, tenha metas claras. As metas precisam ter data, prazo e atenção no cumprimento delas. Se você tiver essa movimentação, com certeza você não vai ter medo de fracassar. Você não vai ficar sem entender o que está acontecendo. Você não vai ter dificuldade de multiplicar e nem caminhar de forma gradativa rumo ao seu
Crescimento. Inclusive, a criação de um método ou a criação de uma visão, a construção de uma visão de negócio, ela só é capaz de ser efetivada quando eu começo a entender o que eu faço, no momento que eu faço e da forma que eu faço. Então, isso aí é um conselho que vai nortear o seu processo de alavancagem enquanto empreendedora. Grande estratégia, viu? Como diria minha mentora, Isabel Câmara, não sei se vocês conhecem, mais mulheres, papel e caneta na mão e anota essa estratégia aí. Papel e caneta na mão e anota essa estratégia aí. Uma das coisas que eu queria compartilhar, e eu não sei quem vai se identificar aqui também, para a gente encerrar esse movimento, esse momento tão nosso aqui, e esse momento eu quero estar muito pertinho de vocês. Uma das questões emocionais que podem parar uma empreendedora que tem muito potencial é o equilíbrio e a exaustão. A exaustão, ela não vem dizendo você está exausta, pare para descansar. Respeite o seu limite. Não. A falta de equilíbrio, melhor dizendo, a falta de equilíbrio, ela também não vem dita. Tá faltando equilíbrio aqui, você está desequilibrada. Não. Eu vivi a exaustão e a falta de equilíbrio na íntegra. Na íntegra. Eu cheguei a pesar 113 quilos. Eu vivi dias e mais dias comendo diariamente no almoço 1 litro de refrigerante Fanta e um pacote de Cheetos. Porque, para mim, se eu parasse para me alimentar com qualidade, eu iria perder um grande tempo da minha jornada. Houve um momento de dificuldade quando eu resolvi. Eu não só empreendi como panfletista, eu já tive uma loja de frios, eu já vendi roupa, eu já dei aula de reforço escolar. E um desses negócios que eu tive, eu me lembro nitidamente, inclusive Nathalie tem uma cicatriz até hoje, que num dia de muita chuva, eu achei que eu tinha que sair para poder vender. Eu vendi água mineral na bicicleta e tinha uma loja de frios e deixei os meus 2 filhos de menor dentro de casa. E aí deu uma forte chuva, um período como esse, uma forte chuva. Nathalie saiu para tirar a roupa do varal, bateu a porta e deixou Davi do lado de fora. Quantas mães empreendedoras estão me ouvindo aqui? Quantas mães empreendedoras não têm a agenda da sua casa e misturam a agenda pessoal com os seus negócios e esquecem que a escala de prioridade, se você não arrumar ela agora, lá na frente ela vai gritar a tal ponto de você ter que parar para consertar ou resolver o problema que agora já poderia ter sido silenciado. E aí eu saí, e aí Nathalie deu um murro na porta quando viu que Davi estava dentro sozinho, feriu a mão. E eu só recebi o aviso: corra para casa, porque a sua filha está com as mãos ensanguentadas. Meu Deus, que perigo, né? Tanto para eles, quanto judicialmente também. Sim. Só que ali estava revelando o seguinte: eu sei que você tem vontade, eu sei que você tem fome, eu sei que seu coração quer prosperar e ele quer empreender. Mas você está parando para observar a estrutura, porque você compreende e você entende que toda casa, para ser construída, ela precisa de um alicerce, ela precisa ser fundamentada. A sua caminhada empreendedora está sendo fundamentada em quê? Você quer tanto crescer, mas você está preparada para o crescimento? Você quer tanto prosperar, mas você acha mesmo que você vai prosperar como um passe de mágica? Não. Pare para entender se esse alicerce está sendo construído na rocha ou na areia. E aí eu tive que parar tudo. Ali eu falei basta. Ali eu decidi fechar a loja de frios que não dava resultado. Ali eu decidi parar tudo. E foi aí que a espiritualidade entrou com força na minha caminhada empreendedora. Eu decidi parar, fechar, entregar tudo. Ouvir a voz de Deus. Entender o que é que o Senhor tem para mim. Então, a exaustão, ela me trouxe a um nível de inconsciência que eu queria prosperar a qualquer custo, a qualquer preço, sem entender se eu estava preparada para suportar as consequências da minha escolha. Estão com papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser forte. Eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora. Vocês podem até deixar perguntas nos comentários, tá?
que Isabel responde no Instagram, ou lá mesmo, né? Fiquem à vontade. Inclusive, na semana, a gente tem lá no nosso Instagram um dia que a gente tira lá uma mentoria 0800. Jamile tá ali me olhando. Como quem diz, não esqueça de falar, não. Gente, um dia eu vou trazer a Jamile aqui. E essa caixinha de pergunta eu abro para que eu tenha um melhor contato com as empreendedoras e elas possam me perguntar coisas que com certeza vai potencializar o seu resultado. Sim. Vamos lá? Vamos. A pergunta é a seguinte: como pode uma mulher empreendedora identificar e aproveitar o tempo certo para iniciar um novo negócio ou um projeto? Como pode uma mulher empreendedora identificar o tempo certo? Olha, eu acredito que empreender ele está muito ligado ao propósito de vida que cada um carrega. Então, o meu propósito de vida pode ser como seletista, pode ser dentro de uma empresa, mas o que eu faço ali dentro ninguém faz. Então, eu tenho que ter cuidado para não confundir isso. E eu vou ser muito bem sucedida naquela área, porque eu fui chamada para pilotar um time. É a forma que você se posiciona. Segundo ponto, eu preciso entender se como empreendedor, o meu propósito de vida, ele fala sobre reposicionar e levantar pessoas. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: como saber se eu estou preparada para empreender? Entenda se o seu propósito de vida está ligado, de fato, a conduzir essa caminhada empreendedora. Por quê? Porque na caminhada empreendedora não é só maravilhas, não é só liberdade geográfica, não é só liberdade financeira. E eu preciso ter consciência dos pós e dos contras. E quando eu tenho um respaldo do meu propósito, e eu que acredito muito nesse movimento da espiritualidade, eu passo por todas as dificuldades e eu não vou sucumbir se eu tiver a motivação correta. Então, o primeiro passo é: como saber se é hora de empreender? Avalie a motivação do seu coração. A sua motivação, qual é? Tá claro para você? Segundo, como nada cai do céu, entenda se você tem um processo de alinhamento financeiro para que isso aconteça da melhor forma. Então, não é que eu vou ter o dinheiro para fazer o projeto que eu quero do jeito que eu quero. Porque, na grande maioria das vezes, o projeto que você tem, o seu financeiro, ele não comporta. Pelo menos o meu não comportou. Mas esse eu vou ter a resistência, a resiliência, alinhada à demanda financeira, para ter paciência para suportar o processo de crescimento gradativo. E tem uma coisa que eu quero falar aqui. Como é que está a sua disponibilidade para colocar a cara no sol? Para vender. Porque é o dinheiro que respalda a caminhada de uma empreendedora bem-sucedida. Porque eu só estou falando aqui porque eu tenho resultado. Porque se no momento da minha quebra eu não tivesse um entendimento e um equilíbrio para poder passar, eu estaria lá até hoje. Então, o problema não é tá quebrado, ou tá sem dinheiro, ou tá com dificuldade. O problema é o que eu vou fazer com o que estão fazendo comigo. Então, eu acho que esses gatilhos aqui, eles vão nortear, auxiliar, fortalecer e vai fazer com que você, mulher que desbrava, avance aí. Com seu emocional alinhado. Alinhado, botando a cara no sol, indo vender. Dúvidas, esclarecimentos ou por hoje é só? Por hoje, por mim, respondida a minha pergunta. Pronto, então agora eu quero falar com você, mulher que desbrava, nos comentários as perguntas, para que no próximo Pode Desbravar nós venhamos estar aqui alinhadas, juntas, crescendo, avançando. E eu vou te dizer uma coisa: é importante esse nosso momento, porque a única coisa que não podem tirar de você é o conhecimento. Porque no momento da dificuldade, a única coisa que eu fiz e que me garantiu que ser quem eu sou hoje foi estudar. Vamos desbravar, vamos sem ré, vamos pra cima e até o próximo episódio de Pode Desbravar. Não, pode ser melhor, de Pode Desbravar. Bora!